Olá, gente. Meu nome é Carla Kene, sou advogada previdenciária e hoje nós vamos falar sobre contribuição do INSS. E eu te pergunto, vale a pena contribuir para o INSS? Assista o nosso vídeo até o final e depois quero ver os seus comentários aqui me dizendo qual a sua opinião, se vale ou não a pena contribuir para o INSS. Primeiramente, quero dar a minha opinião muito sincera, que vale sim, vale muito a pena contribuir para o INSS. E vocês vão ver por quê, porque eu penso dessa forma. Bom, primeiramente, nosso objetivo é conscientizar você que está nos ouvindo da importância das suas contribuições previdenciárias. Por quê? Se você é empregado, né, trabalha pela CLT, você já contribui para o INSS, porque o empregador ele desconta lá, se você observar no seu contra-cheque, um percentual para o INSS e paga a parte patronal, também a parte do empregador, e faz os recolhimentos e repassa os recolhimentos previdenciários para o INSS. Se você é servidor público, você também contribui para o regime próprio. Alguns servidores até ainda contribuem para o INSS, né, servidor municipal, mas a grande maioria contribui para o regime próprio de previdência em que é vinculado. Então, já realiza as contribuições previdenciárias também. Ótimo. Agora, se você é um trabalhador autônomo que trabalha por conta própria, se você não realizar suas contribuições, ninguém vai fazer isso por você. Você é o responsável de realizar suas contribuições previdenciárias. E muitas vezes o que nós temos nos deparado, e ao longo da vida, a gente, até pela nossa experiência, porque a gente trabalha com isso, então a gente vê isso diariamente, que são pessoas que trabalharam a vida toda ou que estão trabalhando, se dedicando com o maior suor ao trabalho e não têm priorizado as suas contribuições previdenciárias. Alguns não priorizam por falta de informação. Outros não priorizam porque hoje eles acabam priorizando outras despesas, né? Outras situações que precisam dar conta e não coloca isso em primeiro plano, tá? E a contribuição previdenciária ela tem que estar lá no rol de prioridade. Vocês vão entender por quê. E outras pessoas também que às vezes não trabalham, não exercem nenhuma atividade, mas poderiam estar contribuindo para o INSS, porque tem condições de contribuir, nem que seja uma casquinha em cima do salário mínimo, tem condições de contribuir para o INSS, não faz isso ao longo da vida, e no final, quando todos os amigos, todas as pessoas da família estão se aposentando, essa pessoa que às vezes não precisou trabalhar, como a gente às vezes imagina a dona de casa, né? É muito comum se dedicar às atividades do lar, cuidar do esposo, dos filhos, até dos netos, e não trabalha, não precisa trabalhar, e às vezes não recolheu para o INSS, aí depois está todo mundo se aposentando e você não consegue se aposentar porque não contribuiu, quando na verdade poderia estar contribuindo, nem que seja pelo tempo mínimo, para ter direito ao benefício da sua aposentadoria. Então é por isso que eu digo que é importante sim você se atentar. Se você está nos ouvindo agora, observa, faz uma análise e coloca lá como prioridade a sua contribuição para o INSS. E quais são as formas de contribuir para o INSS? Tem várias formas. Então, primeiro, a gente tem que entender qual é o seu perfil. Você é um trabalhador autônomo, profissional liberal, você exerce uma atividade por conta própria, então você tem que contribuir como contribuinte individual. Você faz parte, você é um contribuinte obrigatório. Hoje não tem uma fiscalização tão acirrada, porque se tivesse, você, de repente, estariam te fiscalizando, batendo na sua porta e falando assim, olha, você é contribuinte individual, você precisa contribuir para o INSS. Então, se você é um profissional autônomo, se você trabalha por conta própria, a sua forma de contribuir é como contribuinte individual. E os códigos, aí isso varia, tem vários códigos que você pode usar. Tem o código do contribuinte mensal, do trimestral, mas eu vou falar dos mais básicos aqui hoje para você. Então, se você é contribuinte individual, você pode contribuir com uma alíquota de 11%, a lei te dá esse benefício, que às vezes você oferece só um salário mínimo por mês, tem uma atividade ali, então a lei te traz um benefício de contribuir com uma alíquota reduzida de 11% em cima do salário mínimo. Então, é só você pegar o salário mínimo vezes 11%, vai dar um valor ali baixo.
que é um valor que, às vezes, no seu orçamento pode até fazer a diferença, sim, vai pesar um pouquinho, né? Porque já tem outras despesas, mas é necessário, sabe? É necessário você tirar esse valor e contribuir para o INSS. E como que você pode realizar essa contribuição? Você pode fazer isso por meio de um carnê que você compra numa papelaria, você pode preencher. É importante, quando for preencher o carnê pela primeira vez, ir no INSS, ir numa agência do INSS para pedir um servidor para preencher para você, ou procurar um profissional da sua confiança para fazer isso para você, tá? De preferência, um advogado previdenciário para te orientar, para você contribuir no código certo e tudo, preencher ali as guias todas certinhas para a gente não ter problemas futuros. E uma outra forma também de contribuir é entrando no site do Meu INSS ou no aplicativo que você pode baixar no seu celular e emitir as guias ali mesmo no site do Meu INSS, que também é muito bom ali emitir por ali, porque fica tudo certinho, né? O sistema já vai te ajudando. Você só vai dando algumas informações que são necessárias e o sistema acaba preenchendo tudo certo. Só que qual a importância? Se você contribui, se você já contribui, ou vai passar a contribuir pelas guias emitidas no próprio site, é bom você criar uma pastinha no seu computador e guardar ali as guias mensais, inclusive os comprovantes de pagamento. Faz uma pastinha e vai guardando mensalmente, faz uma pasta organizada, porque lá no futuro, quando você for dar entrada na sua aposentadoria, pode ser que precise de todos aqueles documentos. Quando se paga pelo carnê, é tranquilo que o carnê fica já guardado, né? É mais fácil de deixar tudo organizado. Mas hoje a grande maioria, né, dos contribuintes tem emitido as guias pelo próprio site, lembra de guardar os comprovantes, tá? Não deixe para depois, porque aí depois pode trazer um transtorno, às vezes essa contribuição pode não estar constando, o INSS vai pedir para você comprovar, então é importante você guardar e deixar isso tudo de forma organizada. E um outro código para o contribuinte individual é o 1007. Esse código, a alíquota dele é 20% sobre o valor que você ofere. Se você ganha um salário mínimo, é 20% em cima do salário mínimo. Se você ganha R$3.000, é 20% em cima de R$3.000. Se você ganha 7.507, que hoje é o 49, né, centavos, que hoje é o teto da Previdência Social, quando eu falo hoje, a gente está no ano de 2023. Então, é 20% em cima do teto. Agora, se você ganha R$10.000, não é 20% sobre R$10.000, é 20% limitado ao teto, tá? Então, é importante você fazer esse recolhimento também com o código certo, na alíquota certa, porque quem contribui com 11%, como eu falei, no código 1163, de contribuinte individual com alíquota reduzida, só vai ter direito à aposentadoria por idade, tá? Então, se você recebe mais do que um salário, tem possibilidade de ter uma aposentadoria mais vantajosa, porque é para isso que a gente se prepara, né? Quando se tem condições para isso. Então, você precisa pagar na alíquota 1007, no código 1007, a alíquota de 20% daquilo que você ganha. Quanto mais ganha, mais contribui, mas melhor será os seus benefícios, tanto a aposentadoria como qualquer outro benefício que a gente precisa ao longo da vida, como, por exemplo, o auxílio por incapacidade temporária ou permanente, né, que é, falar de forma mais popular, como a gente conhece, é o auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Você pode ter direito a um auxílio acidente, você pode ter direito até mesmo de deixar a pensão por morte para os seus dependentes. Enfim, uma série de benefícios que você pode gozar ao longo da vida, só que o valor vai depender de como você contribui, né? Com o valor que você contribui. E é importante também ficar atento, porque às vezes você foi CLT, trabalhou como empregado por muito tempo de sua vida e teve bons salários. Então, sua média acaba estando boa. Aí, se você começa a contribuir hoje você é um autônomo, e começa a contribuir em cima de um salário mínimo, o que vai acontecer? A sua média vai cair. Então, tudo que você contribuiu lá atrás no valor mais alto como empregado, quando você chegar no momento de se aposentar, a sua média está lá embaixo, porque você estava contribuindo, você recebia 3.000 e contribuía em cima de um salário. Entendeu? A importância de fazer o recolhimento e fazer da forma correta. E por que é importante recolher para o INSS? Quando eu perguntei, né, vale a pena contribuir para o INSS? Por quê? Porque você vai sentir
Você vai me responder com toda sinceridade quando você precisar de algum benefício, sabe? De repente você está trabalhando ali, você precisa trabalhar, porque se você não trabalhar, não tem como entrar renda, né, na sua casa, no seu bolso, e aí acontece de você quebrar a perna, sabe? Você precisa da perna, porque às vezes alguma atividade eu não preciso da perna, né? De repente trabalho no computador, não vai fazer muita diferença, mas de repente você trabalha caminhando, você precisa vender, você trabalha em pé. Então o que acontece? Se você quebrou a perna e está incapacitado para o trabalho, você pode ter direito a um benefício previdenciário, né? O auxílio-doença. Agora, se você não contribui, você vai ter direito a algum benefício? Não. Você vai ficar sem renda, sem trabalhar, porque você não tem condições de trabalhar, e não vai conseguir levar nada para dentro de casa. Então, entende que quando a gente precisa de um benefício e a gente não consegue o benefício, é aí que a gente vai ver se vale a pena ou não. Uma outra coisa também que é importante, a gente não gosta de pensar na morte, mas se você é um trabalhador autônomo e você tem crianças dentro de casa, sabe, que depende de você, ou você tem um filho que ele tem um problema muito sério, né? Vamos pensar num problema mental muito sério, que mesmo ele sendo adulto, ele vai estar incapaz para o trabalho, por conta da enfermidade, por conta da deficiência. Então, ele é um dependente seu que vai ser mesmo na vida adulta. Imagina se você trabalha por conta própria e não paga o INSS. Imagina se você falece. Como que vai ficar seu filho? Sabe, como que vai ficar a criança? A criança, ela ainda cresce, né? Ela vai ter uma vida adulta, quando ela tem saúde, vai conseguir trabalhar, vai passar muita dificuldade até chegar lá. Mas e o filho que é maior e que ele vai viver a vida toda, né, sendo seu dependente se você falecer e não deixar uma pensão para ele? Olha a situação. Então, você entende que é muito importante contribuir para o INSS? Mesmo que você só tenha condições de contribuir com uma alíquota reduzida, de pagar em cima de um salário mínimo, só que você entende que esse salário mínimo vai fazer a diferença na vida do seu filho? Ou até mesmo na vida do esposo, da esposa. Vamos pensar, o esposo geralmente ele trabalha, né? Geralmente o homem trabalha, não é tão dependente da mulher. Agora você imagina você que está me ouvindo, que está nos ouvindo aqui, você é homem e a sua esposa se dedicou a vida toda para a família e não trabalha, não tem renda e não tem nem mais condições de trabalhar porque ela já acostumou ali de viver em função da casa e da família. Imagina se você, sabe, é um trabalhador autônomo que está trabalhando e que hoje você tem saúde e condições de levar a renda para sua casa. Imagina se amanhã você morre, você falece. Como que vai ficar sua esposa, que nunca trabalhou, que sempre se dedicou a você e aos seus filhos, e você não vai ter condições de deixar uma pensão para ela? Por quê? Porque você não paga o INSS. Ou, às vezes, paga de forma incorreta, sabe? Às vezes paga um mês, fica 3 sem pagar, depois paga mais um mês. Então, assim, tem que pensar que você precisa pagar de forma correta, pagar em dia, pagar tudo certinho e também não perder a condição de segurado, tá? Mas essa condição de segurado a gente fala num próximo vídeo para a gente não se alongar demais. Então, agora, você entendeu, você que é profissional autônomo, que é importante você contribuir, você está oferindo renda, você está trabalhando, você está com saúde, você precisa contribuir. Sabe por quê também? Porque quando chegar o momento de se aposentar, você imagina se você não paga o INSS. Como que você vai se aposentar? Você não vai se aposentar. Porque a mulher precisa ter pelo menos 15 anos de contribuição, além da idade. O homem, se ele já contribuía antes da reforma de 2019, ele também está na regra de transição, ele precisa ter pelo menos 15 anos de contribuição para se aposentar. Agora, se o homem começou, se é um homem que de repente começou a contribuir depois de novembro de 2019, a regra mudou. Então, o homem que começou a contribuir, que se filiou ao INSS, começou a contribuir depois de novembro de 2019, ele precisa ter no mínimo 20 anos de contribuição. Então, você imagina se você contribui, quando chega na idade de se aposentar, só tem 7 anos de contribuição. Se você precisa de pelo menos 15 anos de contribuição. Quando você está com a idade, pensa num homem com 65 anos. É o momento que você está querendo descansar, já trabalhou a vida toda, aí você vai ter que trabalhar mais tantos anos para chegar no tempo mínimo para conseguir se aposentar e às vezes acaba se aposentando com um salário que é feito, você vai ter um coeficiente que você precisa atingir. Quanto mais tempo eu contribuo e quanto maior a minha contribuição, melhor vai ser minha aposentadoria.
De repente eu contribuo, você está contribuindo, contribui lá no teto, mas só contribui por 15 anos. É feita uma média, né? Pega a soma de todos os valores que você contribuiu e depois aplica um coeficiente, que eu também vou falar num outro vídeo, né? Começa a mulher ali com 15 anos de contribuição. Se ela tem a média de R$7.000, mas ela só tem 15 anos de contribuição, vai pegar a média dela, vamos colocar que é uma média de R$7.000, e vai pegar 60% daquele valor que vai ser o valor do benefício. O homem, depois de 20 anos, se ele tem 20 anos de contribuição, aí faz a média dele, aí limita a 20 anos, 60% começa. Aí a cada um ano trabalhado aumenta 2 no coeficiente. Então, o ideal hoje, o melhor cenário para a mulher é a mulher estar pagando o INSS no valor muito mais alto, né? Se possível, se a gente conseguir pagar no teto e pagar pelo menos 35 anos. O homem, para ficar com um coeficiente de 100. E o homem pagar pelo menos 40 anos para conseguir também uma média com coeficiente de 100%. Isso aí depois a gente explica mais na frente. Se você tiver dúvidas também com relação ao tipo de cálculos, como que é feito, né, cada regra e tudo das suas regras de aposentadoria, pode deixar os comentários aqui, as perguntas aqui. Mas vamos voltar aqui no que a gente estava falando da importância de contribuir para o INSS. Você entendeu, então, que você precisa contribuir para o INSS? Porque quando chegar no momento da sua aposentadoria, você vai sentir isso na pele se você não tiver pelo menos o tempo mínimo ou tiver recolhido no valor tão baixo quando, na verdade, você poderia estar contribuindo bem maior. Isso acontece muito, gente, com o empresário. O empresário, às vezes, está tendo muitos lucros e acaba fazendo um prolabore, até mal orientado, acaba fazendo um prolabore de um salário mínimo para fins de recolhimento. E paga a vida toda, sabe? O empresário que ganha muitíssimo, paga a vida toda em cima de um salário mínimo. Quando chega lá no momento dele se aposentar, aí que ele vai cair na real e vai falar, meu Deus, o que eu fiz a minha vida inteira? Paguei em cima do salário mínimo, ganhava super bem, né? Tinha muito lucro na empresa, poderia ter me preparado para a minha aposentadoria e hoje vou me aposentar com um salário mínimo. E isso acontece todos os dias, sabe? A gente vê isso aqui no escritório todos os dias. Principalmente, assim, a gente tem essa figura muito clara do empresário. E a gente, se você é empresário e está nos ouvindo, olha, já comece a se preocupar com a sua aposentadoria, que ainda há tempo, se você não está aposentado, ainda há tempo de reverter, pelo menos parcialmente, essa situação. E agora, eu vou trazer aqui a importância de contribuir, te dar o exemplo, né, como contribuinte facultativo. Quem é o contribuinte facultativo? Como eu já até usei o exemplo, a dona de casa, ela não ofere renda, ela não trabalha, mas ela tem a faculdade de contribuir para conseguir se aposentar ou para ter direito a algum benefício. Então, essa contribuinte facultativo também pode contribuir numa alíquota reduzida, né? O código é 1473, a alíquota reduzida de 11% também em cima do salário mínimo. Ou também, se é um facultativo, né? Não é só a dona de casa, tá, gente? Eu usei o exemplo da dona de casa, mas pode ser o estudante. Às vezes está estudando para concurso, estudando para um curso que, de repente, quer um curso e precisa estudar ali para fazer o Enem, mas quer contribuir, já quer se preparar lá para frente para a sua aposentadoria ou até mesmo para ter direito a algum benefício, pode começar a contribuir numa alíquota de 20%. O código de 20% é o 1406. Isso é o 1406, que é o contribuinte facultativo com a alíquota de 20%. Sabe? Então, vamos pensar, o facultativo é aquela pessoa que não ofere renda, mas que quer contribuir para o INSS para ter direito ao benefício, e principalmente a aposentadoria. De repente, você que está nos ouvindo mora no exterior. E hoje você está trabalhando, né, no exterior, está ganhando muito bem. Você pode estar querendo investir para se preparar até para no futuro voltar para o Brasil ou não. Então, de repente, você tem condições de contribuir no teto como contribuinte facultativo, porque você tem condições para isso. Mas aqui no Brasil, você não trabalha. Você está trabalhando fora, mas aqui no Brasil você não trabalha. Então, o código correto para você é o contribuinte facultativo. E você pode fazer isso para, no futuro, conseguir se aposentar. Você entende a importância
das contribuições? E por que que a gente, sempre que eu posso, que eu tenho oportunidade, não só eu, mas como todo mundo aqui do escritório, sempre que a gente tem oportunidade, encontra com alguém, a gente, é possível, né, abordar esse assunto, a gente tenta conscientizar aquela pessoa, sabe, de grão em grão, assim, tentar conscientizar você, a população, aquelas pessoas que vivem com você, da importância de fazer os recolhimentos. Porque é muito triste ver uma pessoa precisando de um benefício ou então chegar no momento da aposentadoria e não ter contribuído nada, sabe? Ou ter contribuído muito pouco e não ter o direito porque falhou lá atrás. Então, agora eu quero que você me responda. Coloca aqui nos comentários. Vale a pena pagar o INSS? Me diz, vale a pena pagar o INSS? Eu quero ouvir isso de você. E espero que a sua mentalidade, a sua consciência com relação às questões previdenciárias tenha sido, sabe, pelo menos um gatilho ali para você se despertar e analisar e procurar a saber como está a sua situação previdenciária e se não está da forma que deveria estar, ó, a partir de agora, sabe? Levanta aí de onde você está. Se você está dirigindo, quando você chegar, a primeira oportunidade, ó, vamos regularizar essa situação, tá? Procura um profissional da sua confiança e vamos regularizar a sua situação previdenciária, começar a contribuir já para você ter direito aos benefícios previdenciários e principalmente ter uma aposentadoria e, se possível, uma aposentadoria mais vantajosa. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixa um like. E não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você ser notificado de todos os nossos conteúdos. Um abração e